Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito da obra Anticristo, do cineasta dinamarquês Lars von Trier. Então vamos lá, pessoal. De que trata Anticristo? Nós temos ali, nas tomadas iniciais de Lars von Trier, muito bonitas, em preto e branco, as tomadas ali não são coloridas inicialmente. Nós temos ali uma música de fundo, plácida, tranquila. De um lado da tomada nós temos um casal, William Dafoe e a Charlotte Gainsbourg, dois grandes atores ali do mundo anglo-saxão. William Dafoe, inclusive, já esteve aqui numa resenha que fizemos, quando eu falei aqui nas resenhas de filmes com Vassoler, sobre a obra-prima de Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo. Você pode procurar essa resenha aqui na playlist Resenhas de Filme com Vassoler. Os dois estão transando, os dois estão no chuveiro e a câmera de Lars von Trier vai esquadrinhando o ato sexual de marido e mulher. De um lado, água caindo, closes ali nos órgãos genitais, uma cena abertamente erótica. Por outro lado, com o pano de fundo da janela semi-aberta, estava nevando, um bebê, uma criança, que já não é mais um bebezinho, já consegue ter os próprios movimentos. Vamos chutar aí que tenha seus 2, 3 anos. Um bebê está no berço. Enquanto pai e mãe estão perfazendo ali o ato sexual, vagarosamente o bebê transpassa a baia do berço, abre o fio da janela e voa sem asas em direção ao chão e à morte. É nessa conjuminação tensa, tétrica, paradoxal entre pulsão de vida, prazer, eros, e pulsão de morte, tragédia, acidente digamos, arrefecimento de quaisquer ímpetos pela vida, que Anticristo vai se estabelecer desde o início. Nós temos aí então uma situação em que os pais afirmam a vida para si e o filho, tentando afirmar a vida para além do berço, encontra a decrepitude, a morte. É nesse sumo paradoxo, é nessa suma tensão, é nessa suma contradição que se estabelece toda a trama posterior de Anticristo. Como é possível conjuminar a busca pelo sumo prazer com a culpa radical pelo fato de não ter sido possível evitar a morte do filho? E aí, numa trama que poderia descortinar, digamos, essa relação aí entre o luto e a culpa, entre o prazer e a morte, a vida e a morte, o luto e a culpa, o prazer e a dor, nós temos uma virada que vai se consubstanciando. Por quê? Essas duas personagens que não são propriamente nomeadas, nós temos que o bebê se chama Nick, é o pouco que se sabe dele, vão entrar aí numa ciranda, num torvelinho infernal. O marido, William Dafoe, é um analista, digamos, um psicanalista, um psicólogo, é o que nós sabemos. A princípio, é a esposa, a Charlotte Gainsbourg, que está sofrendo mais por esse luto. Ela que chora, que diz que poderia ter sido evitada a situação, que diz que não fizera nada para evitar. E na verdade a gente pode pressupor aí que o prazer dela é tido como algo
doloso, como algo doloroso, como algo que a dilacera. Essa é a primeira impressão quando nós sabemos que existe um psiquiatra, amigo do casal, chamado Wayne, que a está entupindo de remédios ali. Mas, num determinado momento, nós temos uma radical virada. A personagem interpretada pelo William Dafoe toma para si os cuidados com a esposa, vai fazer sessões de análise e a leva para uma casa de campo. Ali, o casal ali, eu fui... Porque não há menções claras, é tudo muito nebuloso, né, nesse filme. O casal ali seria de Seattle, na costa, o extremo da costa oeste dos Estados Unidos, e eles vão para algum lugar de uma casa de campo, digamos assim. E aí toda a história ulterior vai se passar em meio à natureza. E há uma citação elíptica, algo enigmática, panteísta, mas no sentido da maldade, da imanência, da maldade da natureza, que a moça diz que a natureza é a igreja de Satã. Essa é uma das colocações. Se eu disse que William Dafoe é um analista, qual a profissão da esposa? Bom, a gente não sabe ao certo, o que a gente sabe é que ela está fazendo um doutorado sobre feminicídio, sobre a história da perseguição às mulheres. E o William Dafoe é bastante solidário a esse tema, vale frisar que ele é um marido aparentemente consciencioso, que ama a esposa, que está preocupado com a reabilitação da esposa. Ele sofre com o luto, mas ele teve um processo aí de superação desse luto, ao passo que ela está mergulhando cada vez mais na dor. E a gente fica imaginando, na verdade, que ela está mergulhando nessa dor por se achar realmente culpada, por achar que ela poderia, de toda forma, ter evitado, trancado a janela, ter sido mais cuidadosa e menos hedonista, digamos, uma interpretação possível do que ela poderia sentir. Acontece que esse estudo de perseguição às mulheres, ao invés de fazer com que ela milite, veja, uma coisa interessante, o papel das mulheres nos filmes de Lars von Trier é um papel sempre visceral. Nós aqui nesse canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, nós já fizemos resenhas, essa é a terceira resenha de filmes do Lars von Trier. Eu já resenhei aqui o filme Dançando no Escuro, que é a maior obra a que eu já assisti nos meus 39 anos. Já fiz uma resenha sobre Dogville, obra-prima também, e agora chego a Dançando no Escuro. Nessas três obras, as mulheres têm papéis fortíssimos e, ao mesmo tempo, sofrem, digamos, penalizações. A Selma, em Dançando no Escuro, acaba sendo condenada à forca. Assistam a resenha para vocês acompanharem essas discussões. A Grace, em Dogville, é penalizada até que se transforma em carrasco para punir toda a população da cidadezinha, da vilazinha de Dogville. E aqui a Charlotte Gainsbourg, ela inicialmente, a personagem que ela interpreta, inicialmente vai da culpa para depois se transformar numa verdadeira algoz, numa carrasca. É uma coisa interessante. Parece que Lars von Trier trabalha com todo esse imaginário da misoginia, do horror patriarcal, da caça às mulheres, sobretudo vindo ali da Idade Média. O próprio marido diz que a esposa, fazendo um doutorado sobre feminicídio, deveria apoiar a causa da emancipação das mulheres, que só por serem mulheres na Idade Média eram submetidas à fogueira, eram torturadas, eram acusadas de bruxaria e assim por diante. Aí entra uma trama intrincada, algo mitológica, envolvendo 3 animais e uma suposta constelação que fica justamente desenhada na abóboda, supostamente desenhada na abóboda celestial, que vai fazer com que aquela natureza potencialize os instintos mais destrutivos da Charlotte Gainsbourg. Eu já vou falar sobre isso. Os animais combinados são um corvo, uma raposa e um veado. Esses 3 animais estão sempre orbitando ao redor do chalé onde eles vivem e parecem reforçar na Charlotte Gainsbourg uma sanha
Primeiro, que eu chamaria de ninfomaníaca. Porque vejam, se a princípio o casal estava transando e o bebê acabou caindo da janela do andar onde eles moravam, justamente por causa dessa transa, se ela está sofrendo, se os pais estão sofrendo, nomeadamente se a esposa está sofrendo em luto pela morte do seu bebê, se culpando pela morte do Nick, ou o mais regular, o mais tradicional que nós poderíamos imaginar, seria que ela se negasse então a se entregar ao prazer sexual, que ela parasse completamente de procurar o marido e não deixasse que o marido a procurasse. Mas o curioso é que nos intervalos da dor que ela sente, do sofrimento que ela sente, do choro, da insônia, da tremedeira no corpo, ela busca de forma sôfrega, de forma contumaz o marido para fazer sexo. E quando a gente observa como a relação sexual desse casal se dá, não é uma relação sexual que envolve preliminares, porque o Lars von Trier vai mostrando as cenas. Não envolve preliminares, abraços, beijos, carinho. É uma relação sexual voltada para a cópula efetivamente. E aí a gente percebe que ela tem uma sanha menos de envolver o marido na relação e mais de engolfá-lo. Como se ela, de fato, com o seu órgão genital, o engolfasse na relação sexual. É uma coisa de querer engolfá-lo. E aí a gente fica pensando, né? O bebê que saiu de seu útero pôde alçar asas para uma vida, e ele não tinha asas, que o levou à morte. O marido que nunca fez parte de seu útero, agora na relação sexual vai sendo engolfado. E Lars von Trier vai sugerindo ao longo da trama que o que ela quer é que o mundo orbite ao redor dela e que ela perfaça uma sanha punitiva, uma sanha vingativa, uma sanha que de vítima transforme em algoz, em carrasca, que ela domine o marido, William Dafoe, pelas preocupações que ele de fato tem com ela. Ele parece ser um marido bastante consciencioso. É bem verdade que a trama é complexa e num determinado momento, quando eles estão ali, eles estão dormindo juntos, a gente fica imaginando que o marido tem uma disponibilidade financeira, e ela também, que o casal tem uma disponibilidade financeira, porque eles passam um tempo indeterminado ali no chalé e não se fala de trabalho, não se fala de nada. E num determinado momento, quando ela se mostra mais vivaz, quando ela se mostra, digamos, curada dessas dores, o marido se torna introspectivo e ela diz para ele: você não consegue ficar feliz por mim. Aí Sigmund Freud falaria sobre o narcisismo das pequenas diferenças, das pequenas disputas, dessa sanha por atenção, sanha por notoriedade, mesmo e infelizmente no seio de um casal. A questão é que a gente vai percebendo que a princípio o marido diz que não quer fazer amor com ela porque a está analisando e deve haver a distância. Só que ele é o primeiro, ao propor as análises, a romper essa distância entre marido e mulher, se tornando analista da própria esposa. E aí a trama vai ficando intrincada, e conforme ela descobre que o marido descobrira que, a partir da autópsia que fora feita no bebê, os ossos do pé da criança estavam tortos, e o marido encontrar uma foto do bebê com os sapatinhos em pés trocados, sapatinhos colocados, não por ele bebê, não pelo Nick, mas pela própria mãe, que então suscitara no bebê os ossos tortuosos, o marido começa a descobrir que a esposa, ao invés de uma culpa pela morte do bebê, que ela eventualmente poderia sentir, nutria uma culpa por tresloucadamente, psicoticamente, doentiamente, não poder mais explorar o filho, porque ela impingira dor no bebê, impingira sofrimento da criança, deformação em seu corpo. Ela estava sofrendo porque o bebê morreu
ou porque perdeu a oportunidade de esmagá-lo? E se perdeu a oportunidade de esmagar o bebê, que tal esmagar agora o marido? É assim que, quando a personagem interpretada por Charlotte Gainsbourg sente medo de que possa ser abandonada pelo marido, e não há indício no filme, ao menos a partir das reações da personagem interpretada pelo William Dafoe, de que ele vai fazê-lo, porque ele está bastante consternado e preocupado em tratar a sua esposa, aí ela se transforma e se transtorna. Aí esse caráter mítico, remetendo ali ao caráter ensandecido de mulheres perseguidas, que na ótica do Lars von Trier podem virar perseguidoras, e é o caso da personagem da Charlotte Gainsbourg, ela tresloucadamente, assumindo um panteísmo que transpassa toda a trama, com a sanha do corvo, da raposa e do veado, desses três animais, ela então pega uma chave, um instrumento, bate no pênis do marido. O marido fica desfalecido. Depois há uma cena em que ela o masturba e ao invés de ele jorrar sêmen, ele jorra sangue que suja a camisa da Charlotte Gainsbourg. Eu não sei se vocês já ouviram a banda Metallica. Eu era um fã do Metallica ali, de meados dos anos 90 até o início dos anos 2000. Até 99, quando eu vi um show ao vivo do Metallica no estacionamento do AMB em São Paulo. O Metallica teve, depois do Black Album, um álbum muito famoso, salvo engano, de 1996, eu ouvi, acho que não era 96, não sei se no início da década de 90 ali, mas eu ouvi pela primeira vez o Metallica em outubro de 1996, na cidade de São Bernardo do Campo, no meu bom e velho aparelho de som, que o meu saudoso pai compraram num consórcio. Gente, assim a classe trabalhadora poderia eventualmente ter acesso a alguns bens, com toda a dificuldade do mundo. E depois do Black Album veio um álbum chamado Load. E nesse álbum, na capa, havia uma foto ali, que depois desvelada, mostrava que uma combinação entre sangue e esperma. E quando eu revi agora o Anticristo, porque eu vi o Anticristo no cinema em 2009, num cinema famoso da Rua Augusta, em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu me lembrei dessa capa do Metallica, do Load, dessa combinação, que é vital, porque sangue é o líquido mesmo da vida, e o sêmen é o líquido da perpetuação da vida. Porém o sangue também é o líquido, quando jorra como sêmen, é o líquido da morte. E nesse caso da masturbação feita pela Charlotte Gainsbourg em seu marido, o jorrar sangue por intermédio do pênis é a combinação de vida e morte que está prenunciada desde o início do filme, com essa sanha de transar e a morte do bebê. Ela começa então a mutilar continuamente o corpo do marido. E a gente pensa que ela quer que ele o mate, que ela quer matá-lo, na verdade. Porque ela coloca uma coisa tétrica, ela mutila o órgão genital que ela busca com sofreguidão, ela fura a perna do marido, coloca um peso na perna para ele não poder fugir, ele tenta fugir, ele faz de tudo para desatar a chave que ela atou, a chave de fenda, o parafuso que ela atou a perna do marido, o corvo mítico, aí já entramos no ambiente sobrenatural, aparece na trama, a chave de fenda vem à tona e tudo mais, e a gente vai vendo que Lars von Trier mergulhou numa atmosfera de mescla do realismo com o sobrenatural, do tangível com o mitológico, do âmbito patriarcal com o âmbito do feminicídio e também de uma mulher sequiosa pela morte. E a gente percebe, na verdade, que ela maltrata o marido, mas não o mata ao fim e ao cabo. E o que acontece, depois que ele consegue se libertar minimamente, é que ele a mata. E aí a gente fica pensando que, de vítima, a personagem da Charlotte Gainsbourg poderia querer se transformar num algoz, numa carrasca, mas por não ter matado o marido quando pôde, será que ela não queria ser assassinada? Por culpa. Tá, mas se ela sentia culpa pela morte do bebê, por que ela estava
mutilando o seu filho, colocando num pezinho em formação as botas ortopédicas, os sapatinhos com os pés trocados. Lars von Trier, com o seu caráter exímio de analista da condição humana, da natureza humana, da psique humana, foi mostrando esses papéis alterados, que não condizem com arquétipos de homem e mulher, de mocinho e bandido, obviamente, de bem e mal. Ele foi turvando essas relações de maneira bastante tensa, e nós não sabemos, ao fim e ao cabo, quando o marido a queima. E vejam, esse despojo do cadáver não é aleatório. Milhões de mulheres foram bárbara e atrozmente assassinadas durante a Idade Média como bruxas por serem mulheres, morrendo na fogueira. Aqui ela não foi morta na fogueira, ela foi asfixiada bárbara e atrozmente pelo marido, que por sua vez, na trama, ali no filme, passara por situações também atrozes a que fora submetido por sua esposa. Nós temos uma ceia de vingança. Mas por que ela então quis morrer, se é que ela quis morrer? Porque ela teve oportunidades de assassinar o marido, não o fez. Eis a questão que transpassa todo o filme Anticristo. Essa obra-prima de Lars von Trier, que mescla referências mitológicas, uma sanha ali do feminicídio, horrorosa, bárbara, que deve ser combatida, uma esposa que passa de vítima a algoz e ao fim e ao cabo transige com a própria morte, uma sanha, uma pulsão de vida por sexo, por afirmação do prazer, ao mesmo tempo emanada a mais contumaz e radical dor. Quem está acostumado e acostumada ao universo de Lars von Trier sabe que essa mescla de crime e castigo, de sumo prazer e dor, de culpa e realização na vida, são completamente estruturadoras do cinema e dessas obras-primas desse grande mestre dinamarquês, diretor do filme Dançando no Escuro, também Dançando no Escuro, Anticristo, que eu acabo de resenhar. Pessoal, se vocês gostaram da resenha do filme Anticristo de Lars von Trier, obra-prima de 2009, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das resenhas de filmes, das resenhas de livros, das leituras de Vassoler, das aulas ao vivo com Vassoler e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e colaborar com este projeto, segundo sua possibilidade financeira, com este projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, gente. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de filmes aqui do meu canal, que tem horário novo e dia novo, que acontecem todas as terças-feiras. As resenhas de filmes não, desculpem, gente, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Gente, é muito trabalho, a gente acaba confundindo às vezes. Resenhas de livros, terças-feiras, às 8 horas da noite. Resenhas de filmes, todos os sábados, elas permanecem no mesmo horário e dia. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Então é isso, pessoal. Até a próxima resenha de filme, gente. Tchau, tchau!